Eu acho que ser pai nos traz, como nós já falamos aqui, muitas responsabilidades, muitas alegrias também, né? Deve ser um privilégio ter um filho pastor, ter um filho médico, né? Ter filha bem casada, com filhos. Então, eu conheço, assim, muita alegria, toda a família do seu Aldo, né? Nós já vivemos alguns momentos de nos alegrar, de rirmos, de chorarmos juntos. E eu sempre falo que, no nosso tempo de congregação, eu tinha certeza assim, que 2 pessoas seriam presbíteros aqui na igreja. Primeiro era o Vanderlei, né? E não por ordem de importância, mas segundo é o seu Aldo. E eu sempre falava, o senhor um dia vai ser presbítero aqui. E ele ria, imagina. Né? Então, é muito bom ter o senhor como, não só pai dos seus filhos, mas de muita gente aqui. E a gente fica feliz pelo carinho do senhor pela igreja. E, como eu disse no começo, Dia dos Pais, o André está aqui. E é uma honra ter você aqui, André. Nós temos carinho pela tua vida. E muitas vezes oramos pelo seu ministério, mesmo estando longe. Você, da Cláudia, do Rafa, e a pequenininha que eu esqueci o nome. A Manu, né, Manuela. E pastor André, pastor da Igreja Evangélica Sal da Terra, em Goiânia. E é uma alegria ter você aqui. Então, vou pedir para que você venha, que o Senhor te use, você fique como se estivesse na sua igreja, porque a Igreja de Cristo é assim, essa extensão lá de Goiânia também. Seja bem-vindo. Tá bom assim? Se quiser mais baixo, mais alto. Você quer suporte ou segura na mão? Não, segura na mão mesmo. Posso colocar esse negócio perto de mim? Boa noite a todos. A paz e a graça do Senhor sejam sobre nós. Amém? Hoje realmente é um dia muito especial, né? Hoje é um dia de privilégios, né? É um dia em que nós comemoramos uma data que é toda especial. Eu já estou ficando... Peraí. Eu nem comecei. Ai, ai. Gente, é filho do seu Aldo. Não precisa falar muita coisa. Não é nem só pela figura do meu pai. Não que isso não seja importante. Mas existem algumas verdades que a gente tem, às vezes, dificuldade de aprender em Deus. Tem algumas coisas que nós, assim, às vezes, lutamos a vida inteira para aprender. Quando nós estamos tentando entender apenas uma leitura. Às vezes nós lemos a Bíblia e não que Deus não tenha a liberdade de, pelo seu Espírito, ministrar e tirar a venda dos nossos olhos. Mas algumas verdades, por mais que intelectualmente nós as entendamos, quando nós vemos essas verdades aplicadas na vida das pessoas, parece que é mais fácil, parece que é mais palpável. Então, existem algumas verdades, e uma delas é a paternidade. E eu costumo dizer que, para entender a paternidade, eu não preciso ter pai, e nem preciso ter filhos. Porque eu consigo entender a paternidade olhando a paternidade de Deus expressa na vida de alguns pais. Vocês entendem isso, queridos? Amém? Amém.
Hoje nós temos vivido uma crise. Sabe qual é a crise que nós vivemos? Falta de homem. Falta de homem. Né? Deixa eu falar no português paulista. Falta de homem, né? É homem, é lá em Goiás, né? Em Goiás é homem. Na Goiás e Minas é tudo a mesma coisa, né? Nós estamos vivendo, ou só uma percepção minha? Não, né? Nós estamos vivendo uma crise. Crise de homem no sentido estrito da palavra. Nós vivemos uma crise da identidade masculina, da identidade sexual masculina. Lá na igreja, eu fico olhando assim, tem tanta moça solteira, mas tanta que assusta. Vai. De A a Z pode escolher a letra. Aliás, já que nós estamos rindo, nessa semana nós começamos um pequeno grupo de casais jovens lá na igreja. E na primeira reunião, eles não se conheciam, os casais. E aí fomos apresentando e tal, e um deles contou que se conheceram num site de relacionamento cristão. E ele foi contando, e a gente ria tanto, porque eu falei, gente, existe isso mesmo, de verdade? Sério, a gente se conheceu lá e tal. Mas foi tão cômico a forma como eles contaram esse conhecimento entre eles. Estão casando agora o ano que vem, a gente vai estar fazendo o casamento deles. E assim, mas é muito estranho ver por que a gente não tem homem. Não tem. E, queridos, por favor, não me levem a mal. Até mesmo os casados, e eu não estou falando aqui, por favor, eu não estou falando de gay, tá? Eu não estou falando aqui de homens que têm dificuldade de entender se é homem ou se é mulher, não é essa a questão. Eu estou falando de homem que sabe que são homem, que gosta de mulher, está tudo certo. Mas, na verdade, ainda não entenderam a sua masculinidade. E esses homens, por não entenderem o seu lado masculino, aonde isso vai reverberar? Em primeiro lugar, no casamento. E aí nós vemos muitos casais em crise. Sabe por quê? Porque trocam os papéis. Trocam os papéis. Aqui no Brasil já tem muito. Mas se você vai para alguns países, beira o assustador. Assustador. Do tipo assim, eu tenho um amigo, um escocês, e ele era louco para casar com uma mulher brasileira. Aí ele arranjou uma namorada, né? Arranjou uma namorada, começaram a namorar e tal. E naquela história de vamos casar, né? Beleza, vamos casar, começaram a se organizar para o casamento e tal. Aí, o que aconteceu? No meio da conversa, aí eles, né, a coisa vai aprofundando e tal, e aí, como é que vai ser e tal. Aí ele falou para ela, não se preocupe, nós vamos morar lá na Escócia, lá você vai arranjar um bom emprego, você vai trabalhar. E ela, nossa, que bom, né? E aí eu, então, vou pedir demissão do meu emprego, eu vou ficar em casa, eu vou cozinhar para você, eu vou lavar para você, eu vou organizar toda a casa para você, e você vai trabalhar, e eu vou ficar... Ela, como é que é mesmo? E ele não, é porque lá a gente tem condição de arranjar um bom emprego para você e tal. E ela assim, mas
Acho que eu não estou entendendo muito bem como é que é mesmo. E ele então foi explicando, e quanto mais ele explicava, pior ficava. Eu não sei porquê, estão os dois solteiros até hoje. E depois de reverberar isso no casamento, sabe onde isso vai terminar? Com os filhos. Porque nós não entendemos o nosso papel, a nossa identidade sexual criada em Deus. Nós temos casamentos ruins e nós temos filhos sem pais. Nós temos filhos que têm 2 mães e nenhum pai. E aí os consultórios de terapia estão lotados. E qual é o principal problema? Olha, você precisa deixar de ser mãe do seu filho e passa a ser pai do seu filho. E a mãe, você precisa deixar de ser pai do seu filho e passa a ser mãe. E os pais estão sendo tratados para deixarem de ser filhos de seus filhos e passarem a ser pais de seus filhos. Queridos, eu não sei se vocês têm noção do quanto isso está sério no nosso meio. A inversão de valores tem sido tão grande que os nossos filhos estão perdendo a referência, estão perdendo os modelos de masculinidade. E quando os nossos... E eu não estou falando de homem só, que está perdendo essa referência, as mulheres também. E quando nós perdemos essa referência de masculinidade dentro das nossas casas, todos os outros conceitos de família vão se desmoronando, vão caindo por terra. E aí a gente não consegue entender por que nós temos tantas pessoas com distúrbios na sua sexualidade, sejam elas de cunho homofóbico não, homoafetivo, né? Ou sejam elas de cunho de distúrbios sexuais propriamente ditos, no sentido de ir para coisas e para situações extremas, como a pedofilia e etc. Então, eu queria, assim, de uma forma... Eu sei que esse é um assunto bastante complexo, mas eu queria, de uma forma, assim, bem sucinta, trabalhar isso com vocês. Amém? Amém? Abra lá sua Bíblia, então, em Gênesis, lá na criação, no capítulo 1, verso 26. Gênesis 1, 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e disse-lhe: sejam férteis e multipliquem-se. Enchem e subjuguem a terra.
dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Entender a nossa identidade sexual lá na criação, a gente precisa entender como é que Deus fez isso. Dentro de uma cultura que nós vivemos, que é uma cultura extremamente machista, há uma tendência nossa de entender Deus como sendo o quê? Homem ou mulher? Hã? Homem. E será que Deus é homem? É? Sabe qual é o nosso problema? Nós queremos colocar em Deus um sexo para justificar muitas das nossas ações. Porém, nós, ao invés de tentarmos colocar um sexo em Deus, nós deveríamos aprender e a entender como Deus quer colocar a sua sexualidade em nós. E para entender como Deus coloca a sua sexualidade em nós, a gente precisa entender como foi feita a criação. Como é que foi feito? Lá o texto diz o quê? Façamos o homem... Vamos ler o de vocês aí, que é um pouquinho diferente da minha. Façamos o homem... Lê aí para mim. O que é que vem primeiro? A imagem ou a semelhança? Interprete o texto. O que é que vem primeiro? A gente precisa aprender a ler a Bíblia, né? Deus fez, façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Nós não fomos, a nossa imagem, ela é uma expressão da semelhança que temos com Deus, e não o contrário. Porque se a gente entender o contrário, que a nossa semelhança é segundo a imagem, nós vamos inverter todos os valores de Deus. Por quê? A semelhança de Deus é aquilo que Ele é. E aquilo que Ele é precisava ser expresso numa imagem visível. E a imagem visível com a qual Deus expressa a semelhança da Trindade, a imagem que Ele escolheu, qual é a imagem? Homem, é o Adão, não é? Só que o seguinte, leiam aí para mim, alguém, por favor, Gênesis 5, versículos 1 e 2. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Pode passear, né, pastor? Então vamos lá, que eu vou te fazer uma sabatina aqui agora. É o seguinte, o texto está dizendo da genealogia de Adão. E quando Deus criou, Deus disse aí, lê para mim aí, Deus criou o quê? O homem, como é que é? O homem e a mulher. E qual é o nome que Deus deu para o homem e a mulher? Adão e Eva, não. Aonde que vocês leram isso? Que Bíblia que está escrito Adão e Eva aí? Hã? Ei, peraí. Então Deus não deu o nome de Adão e Eva na criação? Não deu. Deus deu o nome para a mulher e para o homem de
Adão. E agora, por que Deus fez isso? Sabe por quê? Porque Deus queria expressar a semelhança de quem Ele era, e expressar a semelhança de quem Ele era, Ele entendeu que a melhor maneira de expressar a integridade ou a integralidade do seu ser, Ele precisava de duas imagens que refletissem atributos, virtudes, características diferentes de Deus. E então Ele usa uma imagem masculina e Ele usa uma imagem feminina. E Ele dá a ambos um único nome, porque eles tinham uma única identidade, eles tinham uma única natureza. E quando Deus fala para a mulher, para Adão, que essa era a mulher, Adão, quando vê a mulher, ele fala o que para ela? Essa é, de fato, o quê? Osso dos meus ossos e carne da minha carne. E aí, logo em seguida, o texto diz o seguinte: por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois o quê mesmo? A exata imagem de quem Deus é o casal, numa única carne, numa única natureza, numa única identidade, expressos de duas maneiras. Expresso de uma forma masculina e expressos de uma forma feminina. Quando é que Eva ganhou o nome de Eva? Depois do quê? Depois do pecado. Sabe por que depois do pecado? Porque aquela expressão, nós conseguimos quebrar a semelhança que temos com Deus, mas isso não quebra a imagem que temos. A imagem continua sendo a imagem masculina e feminina, mas nós quebramos algo que era precioso na criação. A unidade de uma só carne, gerada pelo homem e a mulher com um único nome. Sabe onde é que isso vai ser restaurado e resgatado, queridos? Num lugar chamado casamento entre Jesus e a sua noiva, a igreja. Nós, em Cristo, como igreja, sua noiva, representando os aspectos femininos, iremos nos casar com o noivo, representando os aspectos masculinos. E aí, então, nós vamos viver novamente uma unidade perfeita, uma única carne, uma identidade restaurada, uma natureza restaurada. E por isso a gente vai poder novamente não só refletir uma imagem de Deus, mas nós vamos ter a nossa semelhança em Deus completamente restaurada. Agora, quando nós não entendemos de onde viemos e qual é o propósito de Deus em fazer masculino e feminino como exata expressão da semelhança dele, quando nós não entendemos a nossa origem, o que acontece? Nós não conseguimos viver e experimentar a plenitude daquilo que Deus tem para nós hoje. Qual é a proposta de recebermos Cristo?
termos o que restaurado? Às vezes a gente fica entendendo ou imaginando que Deus enviou Cristo para nos levar para o céu. Isso é verdade, amados? Vocês estão até com medo já, né? É verdade, pode ficar tranquilos. É verdade. Só que não é toda a verdade. Quando é que nós experimentamos a restauração, ou o início da restauração nossa natureza em Cristo? Quando? Quando nós entregamos a vida ao Senhor. E Ele passa então a nos restaurar, a nos resgatar. E sabe qual é uma das áreas que, infelizmente, as nossas igrejas estão perdendo a oportunidade de fazer? É o resgate do homem. O resgate do homem. E como a gente não resgata o homem, ou não pensa em restaurar o homem em Cristo, entendendo qual é o seu papel, nós também temos perdido os nossos casamentos. E porque nós temos perdido homens, casamentos, temos perdido também o quê? Os nossos filhos. E aí não é só filhos homens, mas todos os nossos filhos. Entender a nossa identidade sexual nos faz entender as nossas relações, o nosso papel na relação. Entender que nós temos, dentro da relação, papéis distintos. Entender que na nossa relação nós podemos viver de forma transformada. Infelizmente, queridos, e aí eu vou falar de nós homens, né? Hoje é dia dos pais. E aqui, todo mundo aqui é pai. Porque pai não é aquele que tem filho. Pai é aquele que tem em si a capacitação dada por Deus para gerar filhos. Amém? Você pode ter filhos naturais, biológicos, ou não. Você pode ter filhos por adoção e filhos espirituais. Então, você tem a capacidade de ser pai. E aí, o que acontece? Nós, homens, muitas vezes, com medo da pressão social que existe sobre nós, nós começamos a admitir situações que nos comprometem. Nós começamos a admitir que nós não somos um casal que teve a sua natureza resgatada de sermos uma só carne. Mas nós começamos a pensar que somos dois indivíduos lutando desesperadamente para conseguir conviver um com o outro. E nas nossas diferenças, nós ficamos tentando descobrir como fazer para desagradar menos o nosso cônjuge. E sabe o que é que nós vamos descobrindo ao longo da vida? Que a gente não vai conseguir. Sabe por quê? Porque o casamento não é uma tentativa de dois indivíduos conviverem juntos. Casamento no Senhor é a restauração da nossa identidade sexual, em que o casal é
a imagem da semelhança de Deus, onde, numa única só carne, conseguimos expressar características masculinas junto com características femininas, e na soma dessas características, nós temos a exata expressão daquilo que Deus quer numa casa. Vocês entendem isso? Ou eu estou complicando muito? Está dando para entender isso, amados? Quando Deus foi fazer Adão e Eva, como é que foi? Quem lembra? Como é que Deus fez Adão? Hã? Pode falar, gente. Pegou o barro, o pó da terra, o barro, e fez o que com ele? Certo. Isso. Então ele foi lá, formatou, não, esse aqui tá bom, assim, tal, colocou um bracinho, outro bracinho, tal, e beleza. Então aqui, aí ele sopra o fôlego da vida, e aí depois ele faz como a mulher mesma? Pega outro barro, né? Vai lá, fala assim, agora vocês são dois indivíduos, e vocês então agora vão tentar conviver um com o outro aí. Como é que foi mesmo? Deus tira da costela de Adão e forma a mulher. Forma a mulher. O que isso fala para nós? O barro, desde quando tem o barro? Desde sempre. Como é que Deus criou a terra? No princípio era o que mesmo? Não, os céus e a terra. A terra já era parte da criação de Deus, já tinha lá o pó. E a terra, o pó, faz parte do universo de Deus. Então, o pó, ele fala acerca da natureza geral de Deus. O pó fala aquilo sobre o qual Deus pega e vai criando cada coisa a partir daquele pó. E isso vale, inclusive, para o homem. Mas a mulher, porque Deus queria que ela não fosse um ser igual ao homem, ou parecido com o homem, que ela fosse um outro indivíduo para conviver com o homem, ele então não usa a mesma estratégia, mas ele tira do homem a mulher. E é por isso que ele diz que ela é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Agora vejam como isso se revela no nosso dia a dia. Como nós pensamos como homens? Como homens, nós somos gerais. Como homens, nós pensamos de forma universal, generalizada. Como homens, nós pensamos, quando nós vamos comprar uma casa, o que é que nós homens olhamos? O geral, o grosso. Aí vem a mulher. O que ela olha? Me fala. Os detalhes. Mas tem um azulejo quebrado aqui. Esta torneira está pingando. Mas, meu bem, olha a casa. Nós temos que olhar a casa. Não, mas com essa torneira pingando, não tem como. Você imagina quanto que vai vir a conta de água? Sabe por quê, queridos? O homem foi feito do geral. E a mulher foi feita do individual, do particular. E Deus, quando fez o homem e a mulher, ela então ele pega esses elementos naturais que são expressões da masculinidade e da feminilidade. Tem que falar devagar, senão não sai. E aí,
A gente vê os casais brigando. Por quê? Porque os homens chegam em casa e falam: amor, tive uma ideia sensacional. Deus falou comigo. Sabe qual é a ideia? Nós vamos sair daqui. Nós vamos morar no outro lugar. E lá Deus vai nos abençoar. Deus falou comigo que é para a gente ir. Aí vem a mulher. Onde nós vamos morar? O que você vai trabalhar? Como que é a casa que a gente vai morar lá? Quanto você vai ganhar? Como é o clima lá? E aí vai, né? Tô assim, eu dou conta nem de pensar, né? A mulher, vocês já foram umas 20 perguntas na minha frente aí, né? Certo? E aí, porque a gente não consegue entender a natureza um do outro, como nós não conseguimos entender a nossa identidade criada em Deus, a gente vive uma vida mesquinha, ruim, ou então a gente começa a inverter os papéis. E aí o que acontece? Os homens começam a fazer, sabe o quê? A querer pensar igual as mulheres. E aí eles se transformam no quê? Não sei quantos lembram disso, nos bananas de pijama. Vocês lembram desse desenho, né? Porque é um banana que não dá conta de fazer nada e fica o dia inteiro de pijama tentando falar para a mulher, o negócio não está fácil. É a Dilma. Agora tudo é culpa da Dilma mesmo, né? Então já aproveita e coloca a Dilma no rolo. E aí a mulher começa a assumir o quê? Então, já que ele não vai, eu vou. Já que ele não assume o papel dele, eu vou assumir. Já que ele é um banana, eu vou resolver os problemas da nossa casa. Só que quando isso acontece, a casa começa a sofrer. Porque aquilo que era o projeto de restauração de Deus para a casa se transforma numa guerra de quem é que manda mais. De quem é que tem razão. De quem é que vai ganhar a próxima briga. De quem é que vai ganhar a próxima discussão. E sabe o que isso ensina para os nossos filhos? Que eu não sei o que é ter um pai, o que é ter uma mãe. E sabe como é que os nossos filhos vão viver com as suas esposas e os seus maridos? Desse jeito. Desse jeito. Lá Paulo, quando fala sobre casamento, Paulo começa a dizer para as mulheres o quê? Vamos ver se vocês lembram aí. Mulheres sejam o quê mesmo? Porque ele é o quê? O que ele é mesmo da casa? Ele é o cabeça da casa. E ele gasta vários versículos falando para a mulher o que ela tem que fazer, né? E é complicado, porque ele entra em detalhes, olha assim, por causa disso, e por causa daquilo, e porque não sei o quê, porque Deus fez o homem, depois dele tirou a mulher, e explica um monte de coisa, e fala, e argumenta e tal. Aí quando chega nos homens, ele fala o quê mesmo? Maridos, está resolvido. Se você entender isso, o resto não precisa entender mais nada. Sabe por quê, queridos? Sabe por que as mulheres têm dificuldade de se submeter aos seus maridos? Porque os maridos não sabem amar as suas mulheres. Porque os seus maridos não são capazes de amá-las de tal forma a dar a elas a segurança que elas precisam. E a segurança que elas precisam não são todas as respostas das perguntas que elas fizeram.
Porque nós, às vezes, queremos responder cada uma das perguntas. Olha, eu vou morar num lugar tal, com emprego tal, que não sei o quê. Mas sabe o que a mulher quer ouvir? Não é a resposta. Como sempre, você sabe como é que é a mulher? A mulher não quer ouvir a resposta do que ela perguntou. Se vocês não descobriram isso até hoje, né? Quando a mulher fala, você fala para sua esposa assim, amor, posso ir jogar bola? Ela vai dizer, pode. E o que é que significa a resposta pode? Não vá de jeito nenhum, senão eu te mato. Não é assim? Ué. Então, o que a mulher pergunta não é o que ela quer ouvir de resposta. Sabe por que ela faz todas as perguntas? Não é a resposta que é o negócio dela. Sabe o que é o negócio dela? Ela quer saber até que ponto você tem convicção no que você está falando. Porque se você tiver convicção no que você está falando, sabe o que ela vai dizer? Amém, Deus proverá. Mas se você não tiver convicção, você não tira ela do lugar de jeito nenhum. É assim. Homens de Deus precisam entender que tem uma origem em Deus. Homens de Deus precisam entender que tem uma identidade dada por Deus, que revela a imagem de Deus masculina, aspectos das virtudes de Deus. Homens de Deus entendem os propósitos eternos de Deus. E por isso são capazes de amar as suas esposas de tal maneira que não se deixam dominar por elas. E não se assustam com as suas perguntas. Homens de Deus são aqueles que estão prontos para ouvir a voz de Deus. Homens de Deus são aqueles que são capazes de ouvir, e por mais doido que pareça aquilo que Deus mandar fazer, porque é Deus que está falando, eu vou fazer. Você já imaginou como foi a mulher de Moisés na beira do Mar Vermelho? Como é que ela chama mesmo? É Zípora. E agora, Moisés? Você está vendo? Olha lá, o mar está aqui. Olha o tanto de cavalo. Isso aqui. E agora? O que você vai fazer, Moisés? Não sei o que. E aí, Moisés vai para Deus. Como homem de Deus tem que ir. Senhor, eu não sei a resposta. O que é que eu tenho que fazer? Eu quero ouvir a tua voz. E Deus diz para Moisés o quê? Anda, marcha, toca na água, vai, eu vou com você. Você não tem as respostas, mas eu estou com você. E o que aconteceu? Deus trouxe o livramento que nem o mais esperto, nem o mais intelectual homem jamais poderia imaginar. Mas a resposta de Deus não veio como Zípora talvez gostaria de ouvir. Mas veio segundo a vontade de Deus, e Zípora foi salva com os seus filhos e toda aquela nação, porque Moisés foi um homem que ouviu Deus. Queridos, hoje é dia da gente comemorar. Hoje é dia de nós comemorarmos a paternidade. Mas para comemorar a paternidade, a gente precisa comemorar a masculinidade e a feminilidade das expressões de Deus, reveladas desde a eternidade.
E aí nós vamos ter casamentos saudáveis, filhos conscientes, mulheres amadas e homens com sucesso. Amém? Que o Senhor nos ensine a cada dia a viver esses processos de Deus em nossas casas. Vamos orar? Pai de amor, Pai querido, o Senhor nos conhece. O Senhor sabe quanto é difícil viver essa luta entre aquilo que a Tua palavra ensina e aquilo que a sociedade tenta impor sobre nós. Mas nós queremos declarar agora, em nome de Jesus, que o Teu povo é um povo restaurado. Restaurado na sua natureza, restaurado na sua identidade, restaurado na sua sexualidade, restaurado nas suas relações, restaurado na sua paternidade e na sua maternidade. Nós somos um povo, Pai, que é a imagem, segundo a semelhança de que o Senhor é. E assim, ó Pai, devemos viver e refletir o reino do Senhor, sermos, ó Pai, a referência que a sociedade tanto busca nos nossos dias. Faz isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia.